Paulo Araújo Correia apresenta este sábado a sua candidatura ao Partido Socialista de Penafiel. Paulo, já tenho aqui comigo o Paulo. Paulo, sem dúvida alguma que esta candidatura assenta-se na vontade de criar um novo ciclo político aqui no concelho. Antes de mais, boa tarde. Sim, sem dúvida. Nós vimos trabalhando desde que perdemos a Câmara em 2001, várias pessoas passaram pelo Partido Socialista, pessoas competentes, com credibilidade, com respeitabilidade social, e vimos construindo uma alternativa à coligação Penafiel-Quer. Eu sou recandidato, ao longo do último ano e meio como Presidente da Comissão Política, a minha preocupação foi consolidar aquelas que eram as nossas mensagens, as nossas propostas, validar as mesmas juntos penafidelenses. Nós tivemos a oportunidade de ter aqui, por exemplo, a discutir a habitação, a Ministra da Habitação, na primeira pessoa com os penafidelenses, mas também o Secretário de Estado das Infraestruturas, a discutir políticas de mobilidade, o Secretário de Estado dos fundos comunitários para discutir os investimentos no nosso território, nomeadamente nas IPSS, nas escolas, por exemplo, nas esquadras da GNR, enfim, criar condições para que nós, Partido Socialista, tenhamos a certeza que aquelas são as nossas principais bandeiras, vão de encontro àquela que são os anseios, as legítimas aspirações do nosso povo, do povo Penafiel, e agora estamos numa fase de consolidar essas ideias, de as reforçar e de as traduzir num programa autárquico que nos permita construir uma solução alternativa à coligação Penafiel-Quer e já agora merecer a confiança dos penafidelenses, que é aquilo que nós desejamos. Em outra oportunidade, em declarações já ao Novo Canal, disse que acredita ter as melhores propostas para o concelho. Quais é que são essas propostas? Sim, nós vamos agora descobrir a roda. Como eu digo, nem seria expectável que há um ano e meio das eleições o PS não tivesse essas propostas consolidadas. A habitação, reparem, foi um tema central da nossa campanha em 2021. Naquela altura havia quem nos dissesse que era precoce, que não sentia o problema da habitação. Eu diria que em 2022 só agudizou, 2023 ainda mais, em 2024 não há um único partido em Portugal que não diga que a habitação é um tema absolutamente central. E a verdade é que o Estado Central está a fazer políticas públicas de habitação, como o programa Primeiro Direito, de que é exemplo, a nível local, aqui em Penafiel, não há uma verdadeira política pública de habitação, uma política autárquica direcionada para a habitação. Aproveitaram o Primeiro Direito, como todas as câmaras do país, mal seria se assim não fosse, mas mesmo aí, reparem, um concelho da dimensão de Penafiel, que é o liderante do Tâmega e Sousa e um dos maiores do distrito do Porto, apenas conta com cerca de 20 milhões para a política pública de habitação, no programa Primeiro Direito. Por exemplo, o município de Valongo conta com cerca de 50, Matosinhos com 50, Gondomar com 50, Castelo Paiva, que é mais pequeno do que Penafiel, é cerca de 1/5 da população de Penafiel, conta com 29. O que significa que nós não estamos a mapear corretamente as necessidades habitacionais do nosso concelho. Eu falava há pouco da mobilidade, nós sabemos que nascer em Penafiel, no centro da cidade, não é a mesma coisa que nascer em Rimão, em Canelas, em Abragão, em Cabeça Santa, em São Mamede ou São Martinho de Recezinhos, em Castelões, porque não há transporte público disponível para que as pessoas possam deslocar as principais valências do nosso concelho. Isso cria assimetrias, cria dificuldades, cria desvantagens competitivas em relação, por exemplo, às crianças que têm que ir estudar para Penafiel e que para chegarem à escola demoram mais uma hora que uma criança nascida aqui no centro da cidade. Nós temos que criar as condições, a nível de transporte público, a nível de uma política pública de mobilidade que permita combater essas assimetrias. E há muito mais, um emprego, enfim, não dá para estar aqui a desenvolver no âmbito desta entrevista que nós estamos a fazer, mas há matérias muito concretas, muito consolidadas, muito mapeadas, que recolheram contributos da sociedade civil, também de militantes do Partido Socialista, que são pessoas respeitáveis na sua área de intervenção, que nos permitem agora construir essa alternativa que nós desejamos e esperamos que venha a ser merecedora da confiança dos penafidelenses. Já disse várias vezes que esta candidatura interna ao partido não é um assumir de uma candidatura à presidência, ou seja, acredita que este novo ciclo que agora vai iniciar a partir do momento em que para já é a lista única, ou seja, até dia 28 ainda poderá surgir alguém, acredita que é um trabalho de continuidade que pretende ainda escolher, digamos, o melhor candidato? Sim, eu diria que a obrigação de um Presidente da Comissão Política não é ser o candidato à Câmara. Até pode ser, mas não há. Historicamente no Partido Socialista, eu fui candidato à Câmara em 2021, Presidente era o Nuno Araújo. O André Ferreira foi candidato à Câmara em 2017, Presidente era o Fernando Malheiro. A obrigação de um Presidente da Comissão Política é preparar quadros, é escolher os melhores e é não colocar qualquer tipo de ambição pessoal, que é legítima, que as pessoas a tenham. Eu diria que sem ambição não se consegue nada, mas é não colocar qualquer tipo de ambição acima daqueles que são os interesses do Partido Socialista. E o que é expectável do Partido Socialista de Penafiel em 2024 é que construam um programa que dê resposta aos anseios dos penafilenses. Nós não podemos falhar nem ao Partido Socialista em primeira linha, mas muito menos aos penafilenses que olham para nós como ao partido que pode construir uma alternativa, que lhes pode devolver a esperança de que seja possível viver melhor na nossa terra. Por isso é que eu digo, a minha obrigação, que eu vou assumir, espero, a partir do dia 6 de julho, estou hoje a apresentar a minha candidatura, se os militantes assim o quiserem, é de construir essa alternativa e de escolher as pessoas que depois, freguesia a freguesia, na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, tenham as melhores condições para merecer a confiança dos penafilenses. Para terminar, Paulo, 1.600 militantes, aqui o auditório, a sala está bem composta, acredita que a adesão à
à urna será bastante... Sim, nós vamos fazer esse esforço. Normalmente, sendo realista, quando é uma lista única, normalmente não há aquela, digamos, aquela disputa de um lado e outro tão mobilizador, mas ainda assim nós temos a expectativa de que tenha uma grande parte dos militantes a votar. Terminou ontem o prazo para a realização das cotas e o input que nós temos da Federação Distrital é que muitos militantes tiveram esse desejo de, no fundo, de colocar a sua situação de cotização em dia para poderem participar neste ato eleitoral, e é essa a nossa expectativa, ter uma votação forte, com números, ainda que em lista única, mas que nos permita ter também a legitimidade para nos sentirmos respaldados para liderar este partido em nome desse grande número de militantes que nós temos na nossa Conselhia. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Portanto, Paulo Araújo Correia é para já o único candidato às eleições internas do Partido Socialista de Penafiel, que vão decorrer a 6 de julho. As imagens são de Edgar Nunes e Elizabeth Leal, a partir de Penafiel.